Olá, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos, tá? Sou o professor Rômulo Santos, do curso Cidade, da área de Tecnologia da Informação, e o objetivo principal dessa nossa gravação, ele consiste justamente na possibilidade que a gente tenha, nessa reta final do concurso, né, pouco menos aí de 30 dias, né, para que o concurso ele seja realizado, na verdade, 20 e poucos dias, a gente faça a correção de uma lista de exercícios, tá? Ou seja, reta final, o mais importante é você praticar, né? Fazer o máximo possível de questões, conhecer as predileções da banca, aplicar o máximo possível, identificar os pontos que está cometendo erros e justamente fazer essas correções dentro desse tempo hábil para que você chegue no dia da prova nas melhores condições possíveis, ou seja, fazendo aquilo que a prova vai exigir que você faça, que é justamente aplicar o seu conhecimento. Separei uma lista aí que ela tem 100 exercícios, tá, galera? Não vou conseguir resolver todos eles nessa aula. Vou tentar resolver os primeiros exercícios e a gente comenta, né, no nosso ambiente do curso Cidade, né, as dúvidas que porventura suscitarem aí das outras questões, tá? Então, professor, eu fiquei com dúvida lá, sei lá, na questão 50, né? Coloca lá no nosso grupo e aí a gente vai comentando, né, tecendo maiores esclarecimentos, tá? A ideia é explicar alguns para que vocês entendam a dinâmica da coisa. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos partir para o que interessa, né? Vamos lá, perceba, pessoal, que na primeira questão aí, a gente tem uma questão que ela fala o seguinte, tá? Com relação à administração dos sistemas Windows e Unix e Linux, julgue o item subsequente. Aí ela fala, não é possível uma instalação automática por meio de uma rede no sistema operacional Linux. Traduzindo, né, dentro do Linux eu não consigo instalar o sistema usando a rede de computadores. Tá? Essa afirmação está incorreta, tá, galera? Existem vários mecanismos, métodos que permitem com que a gente faça esse tipo de instalação pela rede, né, dentre os quais eu posso citar, sei lá, o Quick Start, né, da Red Hat. Né, é uma ferramenta que permite a instalação automática aí de sistemas operacionais baseados em Red Hat, como, por exemplo, o CentOS, o Fedora, tá? Um arquivo de configuração Quick Start File, ele é usado para fornecer aí essas respostas automáticas às perguntas que normalmente são feitas aí durante o processo de instalação. Né? Temos também aí a possibilidade de utilizar uma outra ferramenta chamada Preset, né? Que é uma forma automática de instalação do Debian, tá? E de distribuições que são baseadas no Debian, como por exemplo o Ubuntu, tá? Ele usa um arquivo de configuração para automatizar a resposta durante o processo de instalação. Temos aí o PXE Boot, né? Que permite o computador, ele inicia a partir de uma interface de rede, utilizado aí principalmente em servidores de redes, para fazer a carga de uma imagem da instalação do sistema operacional. Podemos utilizar ferramentas que são voltadas aí para a parte, né, da esteira DevOps, né? Ansible, Puppet, Chef, né? São ferramentas de gerenciamento de configuração, né? Onde podemos utilizar para automatizar a instalação e a configuração desses sistemas operacionais e aplicativos. Portanto, né, primeira questão aí está completamente errado, porque ela foi restritiva, disse que não podia, tá? Vamos lá. A nossa segunda questão, ela já envolve o seguinte tema, tá? As distribuições Linux podem ser instaladas juntamente com outros sistemas operacionais, como, por exemplo, o Ubuntu e o Windows, né? Questão super fácil, jardim da infância, tá, galera? Tá certíssimo, tá? É totalmente possível e bastante comum, eu diria, né? A instalação de distribuição Linux juntamente com outros sistemas operacionais, né? A despeito aí do Windows e de outros sistemas, tá? Esse processo é conhecido, né? Tem diversas formas de fazer. Posso fazer através de dual boot, multiboot, enfim, né? Através de ferramentas de virtualização, dentre outras, né? Posso fazer isso aí particionando o disco, instalando o sistema operacional dentro de cada partição, né? A adoção de gerenciamento de boot, né? Como, por exemplo, sei lá, o Groove, né? Que é instalado para que você consiga decidir qual sistema operacional será carregado, né? E você pode utilizar ferramentas de virtualização, né, que permite com que exista principalmente a coexistência. Ao mesmo tempo, você opte, né, por utilizar, né, um outro sistema operacional. Beleza? Então, a questão aí, ela está
correta, né? É possível sim a coexistência desses dois sistemas, questão também bem mamão com açúcar, tá? Vamos lá, na nossa questão 3 a gente aborda o seguinte: essa questão já envolve aí um certo raciocínio, né? Perceba que tem uma imagem, e dentro dessa imagem aí é como se ele tivesse utilizado o comando ls menos, né, LA, né? Que ele está descrito de forma longa, tá? E existe um conjunto de arquivos e diretórios, tá? E ele pergunta o seguinte aí, né, por meio dessa imagem. É correto afirmar que o reserva.pdf e o transferência são arquivos, tá? Então, assim, você vai ter que localizar onde está o reserva.pdf, né? De baixo para cima vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto arquivo, reserva.pdf. Já o transferência é o primeiro, segundo, terceiro. Né? Então, assim, Rômulo, como é que eu sei, né, olhando para isso aí, que trata-se de arquivo ou não? Galera, muito fácil, tá? A questão ela é gabarito correto. Então, sempre que tem arquivo regular, ela vem com um tracinho antecedendo. Então, todas aquelas que vêm com o símbolo, que é um tracinho, né, antecedendo, significa que são arquivos regulares. Romulo, e se for diretório? Vem o D de diretório. Né? Romulo, e se aparecer um R, link simbólico? Né? Se aparecer um B, significa que é um arquivo que é gerado através de um bloco especial. Se aparecer uma letra C de casa, arquivo de caractere especial. Se aparecer um P, ele é um arquivo de canal, um pipe, né? Se aparecer o S, é um socket, né? E por aí vai, tá? Então, assim, os mais comuns são o tracinho, né, para arquivos regulares, o D para diretório e aí o L para link simbólico, tá? E eu já coloco assim, né, um lance que pode cair uma questão similar com essa, ele cobrando aí a ocorrência de links simbólicos, né? Seria uma boa questão para a prova, tá? Então, gabarito aí certíssimo ali, traço, traço, significa que ambos os arquivos, ambos, né, são arquivos, beleza? Vamos lá, questão 4 aqui, dessa nossa correção, ela pergunta o seguinte, tá? Utilitário IAM, né, do Linux, é um dos recursos utilizados na instalação de software, tá? No entanto, ele é incompatível com distribuições Linux que usam o gestor de pacote de instalação RPM. Galera, isso está super, mas super errado, está incorreta a resposta. O IAM, né, ele é um utilitário de linha de comando utilizado principalmente para gerenciar pacotes em sistemas Linux aí que utilizam formato de pacote RPM, né, que vem de Red Hat Package Manager, né? O IAM é na verdade desenhado para funcionar com pacotes RPM e amplamente utilizado em distribuições que são baseadas no Red Hat, né? A exemplo aí do Red Hat Enterprise Linux, o CentOS, né? O próprio Fedora, tá? O Fedora ele já migrou para um gerenciador chamado DNF, né, que é como se fosse aí um sucessor do IAM, mas isso aí são, digamos assim, questionamento para as próximas questões. Legal? Então, gabarito aí tá errado, né? Falou que é incompatível, tá errado, furado aí. Vamos lá. Nossa questão 5 aí, né? Lembrando que assim, essa nossa lista tem, se eu não me engano, 100 questões. Eu vou resolver algumas, tá, galera? E assim, a gente discute aí isso ao longo das nossas interações, né, no ambiente do curso Cidade. Vamos lá, questão 5, a questão já mais parecida, né, com os padrões aí do concurso das FESEX, né? E ela pergunta o seguinte: um administrador de rede baseado em Linux deseja guardar no servidor os scripts especiais para iniciar ou interromper módulos e programas diversos. Legal? Colocou uma situação. E em seguida ele colocou, para isso, ele precisa guardar essas informações dentro de quê? Galera, esse tipo de questão é bastante usual, tá? Você tem que compreender aí o significado, né, de cada um desses diretórios aí, né, que são importantíssimos para a sua prova, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão. Né? O primeiro aí é /srv, né? Ele contém dados que são específicos aí de serviços normalmente oferecidos pelos sistemas como, sei lá, servidores web, né, servidores de transferência de arquivo RTP, tá? Ou seja, ele não é adequado para scripts de inicialização e interrupção, conforme está lá no comando da questão. /opt, esse cara bastante utilizado aí para instalação de pacotes que são adicionais, né? Sei lá, de terceiros, né? Que não fazem parte, por exemplo, de uma distribuição padrão.
né? Então, de terceiros ali, sei lá, você instala o Oracle, que normalmente não vem na instalação do sistema operacional, aí vai utilizar aí o /opt para guardar isso aí. Portanto, também não é essa a opção. Né? O terceiro /etc, né? Isso, esse é o gabarito, né? Esse diretório onde são armazenados aí os arquivos de configuração, de scripts de inicialização, né? E dentro desse contexto a gente vai incluir aí os arquivos /etc .initd, né, /etc.systemd, né, system, né, o M no final e o D, tá, galera? Onde os scripts de inicialização e de interrupção de serviço, eles são guardados dentro desse diretório aí, tá? Então, gabarito aí, letra C de casa, /etc. Né? No item 4 tem o lib, né, que contém as bibliotecas especiais para arquivos binários do sistema operacional, a exemplo aí do /bin, do /sbin, ou seja, não é adequado para script de inicialização. E por último, /home, né, galera? Que são diretórios que contêm os arquivos pessoais dos usuários, tá? Com exceção do usuário root, né, que é o superusuário, né? Os demais usuários ficam dentro aí do /home, né? Ou seja, também não é adequado para script de inicialização. Beleza? Questão também mamão com açúcar, né? Gabarito aí, letra C de casar. Vamos lá, nossa questão 6, ela bota o seguinte: o administrador de um computador com Linux deseja alterar as permissões. Olha só, perceba as características do comando. Alterar as permissões de um arquivo. Para isso, ele usa o quê? Questão bem mamão com açúcar, tá, galera? Né? Muito mamão com açúcar, né? Ele vai usar um comando chamado change mod, né? Que é o chmod, né? Para fazer a alteração das permissões de um arquivo, tá? Mas enfim, vamos fazer uma revisão aí de cada item, tá? Primeiro, change hour, ou seja, muda o dono, né? Ele é usado para alterar as propriedades de um arquivo, ou seja, tirar um dono e inserir um outro dono. Legal? Então, não é o que está no comando da questão, né? O change group, né? Aí você, né, associado aí para alterar o grupo de um usuário, ou seja, ele tinha um grupo, ele pertence a alguém, vai pertencer ao trem, tá? Usemod é um comando, letra C aí, é usado para modificar a conta de usuário existente no sistema, tá? O userdel, né, é um comando que é usado para excluir a conta de um usuário, quero detonar a conta do usuário, e por fim ali eu tenho o change, que é alterar mod, né, que é usado para alterar as permissões de um arquivo, também pode alterar as permissões de um diretório, tá? Ou seja, gabarito para essa questão, letra E de elefante. Questão também tranquilo, tá? Percebam que esse concurso, ele é bastante recorrente o uso de você conhecer ali os comandos Linux, tá? Então é muito comum questões dessa natureza. Vamos lá, questão 7, ela aborda o seguinte, né? A nossa questão 7 ali, ela aborda o seguinte, tá? Vamos lá. Na maior parte das distribuições Linux, a memória virtual é uma partição denominada. Galera, essa aí já caiu algumas vezes, tá? Né? A memória virtual, perceba o que ele está perguntando, né? Questão recorrente, né? Ela é denominada como o quê? A letra A é XT, né? Isso aí não tem absolutamente nada a ver com o conceito de memória virtual, e sim com sistema de arquivos, que é utilizado para armazenamento de dados, né? Normalmente ali, né? Você consegue se comunicar com HD, com disco rígido, né? E os sistemas de arquivos mais comum é o EXT2, 3, 4, né? E por aí vai. Tem nada a ver com memória virtual, tá? O swap, sim, letra B de bola, gabarito da questão, né? É uma partição, né? Também pode ser um arquivo que é utilizado para memória virtual, né? Lembrando que a memória virtual é um ambiente dentro do disco ou da partição, né? Que serve para fazer troca com a memória principal, né? É como se fosse a extensão da memória física em disco, ou seja, justamente para permitir com que os programas que excedam o tamanho da memória principal, né, eles consigam rodar. Para isso, eles usam parte do disco, que é a memória virtual, para fazer essa operação de swap ou troca de informação, tá? Então, letra B de bola, tá? A C, setup, né? Geralmente refere-se aí à configuração do sistema, né? Não tem nada a ver com partição de memória virtual, né? Não é adequado. E por fim, BIOS, né, que é o Basic Input Output System, né, é um firmware, ou seja, é um software que é instalado em cima de um hardware, né, esse hardware é a memória ROM, né, ou uma variante da memória ROM, e normalmente é utilizado para inicialização do hardware, né, do computador durante o processo de boot, de inicialização. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está perguntando no comando da questão. Beleza? Vamos lá, questão 8, né, grandona, né, perceba que ela está o seguinte, né, existe uma figura ali
que mostra a arquitetura do sistema operacional Linux, tá? Na parte superior tem os usuários, na parte de abaixo tem o hardware, né? E entre usuário e hardware tem algumas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, tem um nível ali que existe aplicações e do lado de aplicações tem uma letra I, né? Como se fosse um ali, de lá no mesmo nível da aplicação. Abaixo da aplicação dessa letra I, que eu preciso saber o que é, se encontra ali a biblioteca de fundo padrão. Legal? Né? São as bibliotecas aí que são utilizadas principalmente para fazer ligações entre programas, tá? Às vezes eu tenho ali uma parte de um código, né, que é bastante comum entre diversos outros softwares. Para não se repetir isso aí, essa mesma parte em diversos softwares, eu crio ali bibliotecas que eu faço uso no momento que eu utilizo um software, tá? Fica, de fato, ali numa camada um pouco abaixo das aplicações, bem próximo ali do kernel, dependendo do tipo de sistema operacional, ela fica dentro do próprio kernel, né? No Linux, ela separa do kernel, porque o kernel do Linux é o kernel que é voltado para ser resiliente, ou seja, não falhar, né, caso aconteça, né, algum erro. Então, é um kernel aí que ele enxuga essas coisas. E na parte 2, né, que fica logo acima do hardware, né, tem o kernel propriamente dito, né, que é a parte do sistema operacional, o núcleo, né, que ele gerencia o hardware, né, permitindo com que os programas consigam funcionar de forma atrativa, né, vai gerenciar o processador, né, ou seja, os processos de execução, memória, dispositivo de entrada e saída, dentre outras coisas, beleza? Então perceba ali, né, que um vai ser o quê? Um vai ser algo que está no nível de aplicação, né, certamente ali vai ser uma interface de linha de comando, tá? Um CLI, um terminal, né, que está no mesmo nível da aplicação, né? Você pode utilizar a aplicação ou você pode utilizar um terminal. Normalmente, né, as aplicações elas enviam comandos, né, que são resolvidos por esse shell, por esse terminal, que é o interpretador de comandos ali no 1, e o 2 vai ser o kernel, né? Então basta agora eu procurar essas alternativas aí, tá? E ela vai estar configurada na letra C, né? Perceba ali, né? É um processo que executa funções de leitura de comando, né, de entrada de terminal, interpreta e gera novos processos sempre que requisitado. Também conhecido por interpretador de comando. Beleza? Tá? Interpretador de comando aí. Ok? Vou ter um aluno que está pedindo, solicitando para que eu adicione, só que não está aparecendo ele aqui, né? Não está aparecendo, tá? Beleza, tá? Não está aparecendo aqui. Ok? Opa! Agora apareceu. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão 8 aí ficou letra C de casa, tá? O item 1 CLI e o item 2, que é o kernel. Tudo bem? Vamos lá. A questão 9, tá? Nossa questão 9, ela aborda também aí, eu percebo, na mesma temática, né, de questões que são relacionadas ao concurso da SpaceX, né, você dominar os comandos, tá? Romulo, você tem uma dificuldade de memorizar, então faça o seu melhor, né? Vai, sei lá, começa a memorizar os comandos de manipulação de arquivo, né, de diretórios, depois evolui um pouquinho para os comandos que são voltados para a parte de redes, tá? Então você vai fazendo aí o seu melhor para que você consiga memorizar. Lembrando que é decisivo para esse tipo de concurso que você compreenda não apenas o que o comando faz, mas, né, como que ele funciona em alguns cenários. Tudo bem? Então é importantíssimo, né, que você tenha aí, né, essa compreensão, tá? E a questão 9, ela pergunta o seguinte, ó: considere um técnico de informática, legal? Considere um técnico de informática. É preciso utilizar comandos que permitam modificar contas, alterar usuários do tribunal em máquinas com Linux, Debian. Para isso, ele pode utilizar comandos com as funcionalidades abaixo. Aí ele começa ali a apresentar uma série de características ali, tá, pessoal? Né, daquilo que eu vou associar abaixo. Né, eu tenho ali assertiva 1, 2, 3 e 4, né, e eu, respectivamente, eu tenho que fazer uma associação entre aquilo que está nas assertivas de 1 a 4 com aquilo que está abaixo, né? E assim, esse tipo de questão você vai o seguinte, caso tenha dúvida em alguma assertiva, né, às vezes uma outra assertiva permite com que você consiga chegar ao resultado do gabarito. Tá? Então tem que ser esperto nesse sentido, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer com calma aí, tá? Então o primeiro ele fala o seguinte, primeira assertiva, né? Ele fala que permite a um usuário comum alterar sua senha. Em consequência, atualiza o arquivo /etc shadow, né, que é o arquivo que fica guardado as senhas de todos os usuários. Legal? Galera, quem permite com que consiga alterar a senha, tá? É o usuário, é o comando, perdão, PSWD,
né? O comando PSWD permite com que você consiga alterar a senha. Então, se o primeiro é PSWD, galera, eu já consigo eliminar as letras A, B e C. Né? E percebam que em seguida, né, a letra D e a letra E, ela tem uma série de coisas que combinam, tá? Ou seja, o segundo combina, o terceiro combina e o quarto diferencia. Então, assim, durante uma prova, você tem que ter a malandragem de saber, né, isso, matar a questão. Tá? É claro, durante aqui a correção a gente vai item a item para revisar, mas ao longo da prova é importante que você tenha essa malícia no bom sentido para que você consiga acertar a questão. Tudo bem? Legal. A assertiva 2 ela fala o seguinte, ó, reservado para superusuário root, perceba, root, modifica o campus gcos.chsh, é um comando bem estranho aí, né? Permite que o usuário altere seu shell de login. Contudo, as opções se limitam às opções listadas em barra etc barra shells. Grande pra caramba essa questão. O administrador, por outro lado, não tem essa restrição e pode definir o shell para qualquer programa que escolha, tá? Galera, quem faz isso aí é o comando change ch, né? chfn, né? Change, aliás, chln, tá? Que é o seguinte, ó, esse comando aí, ele possibilita que você altere as informações que são fornecidas por um outro comando que não é tão usado hoje em dia, que é o comando finger, né, que ele guarda uma série de informações do usuário. Então, hoje em dia já não é muito mais utilizado o finger, porque assim, ele guarda muitas informações do usuário e por meio do chfn, né, chln, perdão, você consegue alterar aí as configurações do seu finger, tá? Então, né, o segundo ficou igual para as duas aí. Tudo bem? Eu estou tentando adicionar o aluno várias vezes aqui, ó, né? Então, estou apertando várias vezes, ok, tá? E acaba que ela sai da sala. Eu aperto, sai, ela aperta de novo, sai, tá? Eu estou clicando diversas vezes, tá? Para adicionar. Né? Não me xinga não, que toda vez que apita aqui, eu aperto ok para adicionar. Vamos lá, a terceira fala o seguinte, ó, permite ao administrador alterar as configurações de inspiração de senha. Novamente apertou, eu aperto, olha lá, admitir não tem como gravar, né? Aí dura ali alguns segundos e sai, né? Deve ser algum problema no usuário dela. Vamos lá, permite ao administrador alterar as configurações de inspiração da senha. Né? Então, quem faz isso aí é o comando chage, né? Chage, né? Esse comando aí, galera, ele não é muito usual, tá? Ele permite que os administradores eles definam políticas de senha, como a validade, data de expiração, período de aviso de expiração. Estou adicionando novamente. Ó. Eu devo ter adicionado umas 30 vezes, né? Eu aperto, né, dura um pouquinho, aí dá um não verificado e sai. Tá? Não sei o que é. Né? Tem alguns alunos aí que estão na nossa live. Lembrando que eu vou gravar isso, tá, galera? Eu vou gravar, vou disponibilizar no meu canal do YouTube e vou também disponibilizar lá no curso para que vocês possam acompanhar depois. Tudo bem? Vamos lá. E por fim, a questão decisiva aí, a 4, né? Força a inspiração da senha. Né? Este comando requer que a usuária, perceba ali, ele cantou a pedra Maria, né? Altere sua senha na próxima vez que iniciar uma sessão, tá? Aí ali tem duas opções, né? Menos L e menos E vai ser menos E, tá? Então, que é como se fosse um de excluir, né? Ele força com que ela, na próxima vez, ela altere, tá? Então, menos é aí, questão bem difícil, tá, galera? Questão de tribunal, é um pouco diferente, mas serviu para que a gente, sei lá, compreendesse novos comandos, novas formas de que essas questões possam vir a ser cobradas, tá? Gabarito aí da questão 9, letra E de elefante. Vamos lá, questão 10, grandona também, tá, galera? Nossa, essa é gigante, ele chega, cansa só de olhar, né? Então vamos lá, né? Vamos vencer esse cara. Ele começa ali em um computador com Red Hat, Enterprise e Linux. Um usuário pode se autenticar no sistema e usar qualquer aplicação ou arquivo que tenha, né? É uma pena que eu não possa gravar aí o usuário entrando e saindo, né? Porque eu estou aceitando e sai, aceito e sai. E usar qualquer aplicação ou arquivo que tenha permissão para acessar após a criação de uma conta de usuário normal. O Red Hat Enterprise Linux determina se um usuário ou grupo pode acessar esse recurso baseado nas permissões a ele atribuídas. Né? Considere que o técnico, cujo nome do usuário é Pedro, o técnico é Pedro, criou um arquivo executável chamado apptrf. Né? Provavelmente é uma questão de tribunal,
né, e utilizou os comandos ls-l, aí já ficou tranquilo, né? Ele deu um ls-l que vem de longo, tá, galera? Ele faz uma discrimina de forma detalhada as características. Novamente, eu estou, né, tentando adicionar aqui a aluna e não está conseguindo, né? Não vou interromper não, porque eu estou gravando, tá, galera? Eu vou seguir, né? Eu vou continuar sempre tentando adicionar, mas enfim, ela não está conseguindo entrar. Que resultou em quê? Né? Galera, vamos fazer o seguinte, né? Vamos tentar entender o que é que significa esse resultado ali. Né? Vamos tentar entender esse resultado, que a partir da compreensão vai ficar mais fácil aí da gente explicar essa questão, tá? Então perceba ali que as permissões que são atribuídas ali, elas são o seguinte, ó, menos, né? Aquele menos significa arquivo regular, já discutimos, inclusive, entendemos de uma questão anterior. Aí vem, seguido por três letras, né? A cada três letras, a primeira significa o tipo do arquivo. Arquivo, diretório, ele é um caractere, é um bloco, é um pipe, é um socket, enfim. Tracinho significa arquivo regular. Aí tem 3, 6, 9, né? Três grupos de três que indicam as permissões, né, do arquivo ou diretório, né? Perceba que a primeira ali, né, que é aquela sigla UGO, né, que é o dono, depois o grupo, depois o outro, né? As três primeiras RWX significa que, né, o dono ele tem permissão para fazer o quê? Para fazer leitura, né, read, para fazer escrita, que vem o write, e para fazer execução, que vem o X. Novamente, eu estou apertando aqui, né, e não está conseguindo entrar o aluno. Ele entra e sai. Ele não aprova, como se não aprovasse aqui, né? Não sei por quê. É, em seguida, né, eu tenho mais três caracteres, que é o R, de novo, né, RWX, né, que agora pertence ao grupo, tá? Então, o grupo ele pode ler, pode escrever e pode executar. E, por fim, eu tenho R-X, né, para os outros, né, ou seja, quem não for o dono e quem não pertencer ao grupo, né, ele só pode apenas ler e pode executar, não pode gravar informações, tá? E aí, em seguida, ele pergunta o seguinte, ó, né? Considere a saída do comando e o funcionamento das permissões, tá? Perceba que a questão ela é grande pra caramba, mas ela quer saber característica das permissões, tá? Ela quer saber característica das permissões, né? Agora eu adicionei dois usuários, tá? Uma conseguiu entrar e a menina não conseguiu entrar até agora, tá? Ela entra e sai, não sei por quê, tá? Vamos lá. Considere a saída do comando e o funcionamento das permissões de conta. Ou seja, é uma questão gigantesca, galera. Mas o que é que ele quer saber de fato, é se você compreende, né, a dinâmica do funcionamento das permissões. Então, assim, é muito simples, tá? O que é que o dono faz? RWX, né? Os três caracteres após o tracinho. Então, o dono lê, o dono escreve e o dono executa. E o que é que o grupo faz? Também lê, escreve, né? R de read, leitura, W de write, que é escrita, e X de também de execução. E os outros que não são nenhum dono, nenhum grupo, apenas lê e apenas escreve. É só procurar alguma coisa parecida com isso aí no corpo da questão, né, que você vai, né, encontrar, e ela está ali na letra B de bola, tá? Então, na letra B de bola, ela fala que o terceiro conjunto de caracteres, que é voltado ali para o outro, né, que é o R-X, permite que todos os outros usuários, ou seja, aqueles que não estão no grupo e aqueles que não estão no que não são dono, eles consigam ler, que é o R, eles consigam executar, que é o X, mas eles não modificam, ou seja, não gravam. O cara só trocou ali, gravar para modificar, né? Então, letra B de bola é uma questão que só tem tamanho, né? Tamanho ali e safadeza, mas não é uma questão complicada, né? Ela só vai te cansar de gastar ali no cansaço. Pessoal, não é monólogo não, tá? Se vocês tiverem dúvida aí, né, vocês vão, né, perguntando para que a gente possa esclarecer aí, tá? Sinta-se à vontade, beleza? Vamos lá, a questão 11, ela fala o seguinte, né? Questão 11 aí, né, da nossa lista, né? Considere um técnico daí, né, do tribunal, né? A questão de tribunal, você pode perceber, né? Normalmente bancas aí, FCC ou FGV, né? Pelo tamanho da questão, eu posso até apontar que é um FCC. Né? Considere aí que o computador do tribunal tem o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux instalado e funcionando em condições ideais. Aí ele perguntou ao analista, né, o analista do tribunal utilizou corretamente o comando. Né? Galera, esse tipo de questão eu já falei, né, na nossa discussão de quarta, né? Tipo de questão dessa natureza utilizou, você é obrigado a passar por todas as questões.
É aquela questão que come tempo e você tem que ter a resiliência para você entender o seguinte, cara, ele não deu muita pista no comando. Então eu vou ter que encontrar, dentre as 5 alternativas aí, aquela que é a mais correta. Legal? Então, na nossa correção, vamos usar o tempo para a gente entender cada uma das assertivas, tá? Na primeira letra A, ela fala RPM-Q, né? Para realizar atualizações que estão disponíveis para todos os pacotes instalados. Galera, isso está incorreto, tá? Porque o comando rpn-q, ele é usado para fazer consultas de informações sobre os pacotes instalados. Eu quero consultar se o pacote foi instalado ou não, e não realizar atualizações. Então, primeiro está errado. Né? O segundo, né? Up2Date, né? É isso mesmo? Up2Date, é isso mesmo. Menos menos Nox, para usar a versão de linha de comando do Up2Date. Caramba, que questão casca grossa, cara. Gostei. E forçar o sistema X-Windows, né, que é a parte gráfica aí do sistema operacional Linux, a não exibir a interface gráfica. Galera, isso tá correto, tá? Tá certinho mesmo aí, tá? Questão mais nível gigantescamente complexo isso aí, tá? Grande mesmo, tá? Esse comando aí, update menos menos NOx, ele é utilizado para realizar atualizações que são feitas via linha de comandos, né? Sem que você utilize a interface gráfica, tá? Que é o comportamento que foi apresentado. Então tá correto mesmo, questão super difícil, tá? Letra C, Ian Check Update, Samba. Né? Ian Check Update Samba, para verificar se o pacote Samba está instalado e qual a versão Linux. Parece correto isso aí, mas está enganado, tá, galera? O Ian Check Update verifica se há atualizações disponíveis para os pacotes instalados. Né? Ou seja, para que o pacote que ele já está instalado, existe algo novo que está disponível, mas não especificadamente para o Samba. Né, para o sistema como um todo. Então, eu vou lá e dou um yan, check, traço, update, e ele verifica, né, para o sistema como um todo, se existe alguma pacote que foi atualizado e que você quer trazer, né, digamos assim, para você, né, atualizar o seu sistema, tá? Para que você, sei lá, verifique a versão instalada de Samba, você vai utilizar aí o yan list installed, né, Samba, né, que é um outro comando aí, tá, galera? Questão super difícil. Essa tá bem complicada mesmo, né? Essa, eu acho que até errei a mão nessa questão, tá? Nível mais alto aí. E por fim, aliás, estamos na letra, me perdi, a letra C, tá? Letra D ali, né? Update menos D, para atualizar o sistema sem interação, né? O comando faz download dos pacotes mais novos. Isso também está incorreto, né? O comando update, ele não é um comando que é feito para para atualização, né? Se você, o correto seria você para usar sem a interação, você iria utilizar aí o update menos Y, tá? Sem, né, sem interação. E por fim ali, Ian menos, né, obsolete menos all. Jesus, cara. Para remover todas as versões obsoletas do pacote. Isso também está errado, né, galera? Assim, eu nem conheço essa opção aí, tá? Então, para remover, eu conheço uma opção assim, ó, Ian remove samba. Aí você remove ali as opções, né? Eu nem sei, nem conheço isso aí, tá? O último parece que foi como se fosse tentar complementar a questão. Galera, eu acho que essa questão 11 tá um pouco fora. Então, assim, nem se preocupa caso você boiou bastante nela, porque de fato ela está uma questão um pouco longe daquilo que é a temática nossa, concurso voltado aí para as FESEX, tá? Vamos lá, questão 12. Essa aqui já está mais ou menos parecida, vamos ver. Né? Em um computador com Linux Red Hat, né, que está instalado aí o JBoss Enterprise, né, application, plataforma, caramba, né, eu peguei pesado com você. Em sua execução padrão, um técnico de informática deseja acessar a página web, né, do console de gerenciamento do servidor da máquina local para poder iniciar e parar um servidor. Né? Perceba que é uma questão totalmente voltada para a administração Linux, tá? Implantar aplicações e fazer modificações persistentes, né? Para isso, ele tem que digitar a linha de comando, tá? Galera, vamos lá. Para que ele faça isso aí, ele vai ter que a porta. Vamos lá. Dá para matar essa questão fazendo o seguinte, tá, galera? Lembrando o número da porta, né? Padrão, tá? Que é 9990, tá? Tem alguma coisa. Não, tem dois ali, 990, né? Letra B, 9990.
letra D 9990, só que a letra B tá ali o console, beleza? E a letra D tá do mais, colocou um item a mais ali, tá? E colocou também uma HTML que não tem nada a ver, tá? Então, né? Então, o gabarito para essa questão aí vai ser letra B de bola, tá? Essa URL aí, ela é o padrão para que você consiga acessar a console de gerenciamento do JBoss, né? Essa porta aí 9990 é a interface de gerenciamento, tá? Então, mais uma questão que também está bem casca grossa, tá? Questão, ainda bem que eu estou resolvendo as mais difíceis. Tomara que, né, acho que eu não consigo resolver, ela esteja mais tranquila. Mas lembrando o seguinte, tá, galera, que a gente vai ao longo da nossa interação no WhatsApp, né, sintam-se à vontade para postar as dúvidas que você quiserem, né? Essa primeira experiência nossa está sendo com questões Linux, mas em outra semana pode ser com outras questões para que a gente evolua, né? Para que você tenha a percepção, né? E é claro, galera, eu vou pegar pesado para que a gente treine o mais duro possível e chegue na prova melhor, tá? Eu sempre digo que é melhor sobrar do que faltar. Tudo bem? Então, B de bola aí o gabarito. Né? Questão 13 aí, ela fala o seguinte, ó, dentre algumas das características técnicas incorporadas ao sistema Red Hat, consta o quê? Né? É uma questão também um pouco fora, tá, galera? Que ela está cobrando algo específico de uma distribuição, né? E assim, não é comum questões, embora apareça tipos de distribuição, né? E aparece mais para o Exército questões Debian do que Red Hat, né? Embora o Exército também tenha Red Hat, eu posso, né, afirmar para vocês, não é comum ele cobrar características específicas de uma distribuição. Então, isso aqui é bastante diferente, né? Mas vamos, sei lá, vamos tentar ver o que a gente consegue tirar daí, tá? Vamos lá, letra A. O Red Hat ele melhora no desenvolvimento, entrega portabilidade e isolamento de aplicações por meio de containers Linux, incluindo aí o XFS, para execuções simultâneas em cloud, em ambientes de produção, tá? Galera, de fato, aí na versão Red Hat Enterprise Linux 7, ele propôs aí, né, um sistema mais robusto de containers, né? Mas, assim, a utilização do XFS como sistema de arquivo padrão, ela não é restrita, né, para ambiente de cloud, tá? Então, essa parte final aí, né, tornou a letra A incorreta, tá? Letra B, melhora significativamente o sistema de arquivos, incluindo o systemd, com o sistema padrão que escala até 500 GB, né? Perceba que, assim, tá muito pequeno, tá, galera? 500 GB, bem pequenininho, né? Então, assim, hoje o Linux trabalha na casa dos teras aí tranquilamente. Então, letra B ficou bem. Dá para ver que tem erro nela, por esse tamanho aí, né, pequenininho. Letra C, melhora. Aí ele coloca ali, ó, 300 tera. Opa, já colocou 300 teras ali, né? Melhora significativamente o sistema de arquivos, incluindo XLS. Cara, XLS, cara, sistema de arquivo, não existe. Sistema de arquivo XSL. Não conheço, tá? Então, né, como sistema padrão. Tá doido, cara. Tá? O sistema padrão aí vai ser o XFS, né? Então ele trocou ali a letra ali, né? Tá? Então letra C tá errada ali por conta aquele S ali. Letra D, adoção do LXC, incluindo o OpenShift, como forma de iniciar processo de serviço que substitui init, tá? Galera, não tem nada a ver isso aí, tá? O OpenShift é uma plataforma de container, né, que pode ser usado junto com o Red Hat, né, mas não substitui aí, né, a forma de inicialização dos sistemas, né? Nada a ver ali. E por fim, a adoção do systemd como forma de iniciar processos, né, e serviços em substituição ao init faz todo sentido, né, galera? Eu acho que até comenta um pouco isso aí no nosso curso, tá? De fato aí, o antigo init ele foi substituído por esse sistema de inicialização, que é o systemd, que ele é utilizado para gerenciar a inicialização de processos e serviços, né, substituindo o antigo init. Na verdade, ele é um aperfeiçoamento, né, do init aí. Tá? O init tem níveis ali, lembra? Eu até falo um pouco sobre isso, né? O RAM level, né? Nível de inicialização dos sistemas, tá? Vamos lá, questão 14. Né? Questão 14 já está mais parecida com o que é aquilo que vocês vão ser cobrados, tá, galera? Questão 14 está bem mais parecida aí, tá? Ele fala o seguinte, ó, pode ser utilizado no sistema operacional Linux, né? Ou seja, não cobra sabor, para listar, né? Listar LS, né? Então, do A até o E, tudo LS.
Então, não ajudou muita coisa. Listar o conteúdo do diretório, ele tem que falar mais coisas para que eu saiba qual que é o LS. E ele fala, tá? De modo que seja possível, perceba aí a nuance, tá? Conferir o tamanho. Primeira característica, tamanho. 2, data de criação de cada arquivo e pasta. Já falou muita coisa nisso aí. E, por fim, arquivos ocultos. Para aqueles atenciosos, no LS, eu dou logo um grito em sala de aula. Fala assim, ó, para aparecer arquivo oculto, tem que colocar o A. Tem que ter o A para arquivos ocultos, que vem de all, todos os arquivos, inclusive os arquivos ocultos, né? Então, se só sabendo dessa informação que o A, LS-A, ele lista todos os arquivos, incluindo os ocultos, você já consegue eliminar uma série de coisas aí, né, galera? Então, não pode ser letra A, não pode ser letra C, não pode ser também letra E, né? Mas vamos lá, vamos analisar cada uma, né? Vamos lá. Rômulo, o que é que faz o LS-1? LS-1 faz o quê? Vamos lá. Ele vai listar arquivos e diretórios em uma única coluna. Ou seja, não inclui informações sobre tamanho, sobre data, sobre arquivo oculto, apenas uma coluna ali, né? Pouca informação vai ser apresentado, não tem nada a ver com o que foi cobrado. Letra B, LS menos L. L já vem de longo, eu já cantei longo, ou seja, detalha, discrimina. Né? Então, discrimina informações longo. Rômulo, aquele lance lá do tamanho. Galera, para que apareça tamanho, a opção é H, que vem de woman. Se você não colocar o H, ele divide em blocos. Então, você não vai saber, você vai ver lá o tamanho de blocos. Né? Quando você coloca o H, ele já divide o arquivo baseado em megabytes, kilobytes, gigabytes. Então, é uma unidade de medida que você consegue entender o tamanho. Então, o H de WAMAN, ele torna isso aí mais tranquilo. O L de long, ele vai detalhar, né, data de modificação, data de criação, permissões e uma série de coisas. E o A, né, de all, ele lista todos os arquivos, incluindo os ocultos. Esse tipo de questão, Romulo, é muito decoreba. Cara, né? Tenta entender o LS, depois coloca mais um parâmetro, mas esse tipo de questão, ele é recorrente em concursos dessa natureza. Então, assim, tem que saber um pouco, né? Para que você consiga ter condições. Letra C, ele apresenta o L ali, mas não tem o A, não tem coisas ali que, né, padrão humano, né? O letra D, LS menos SA, ele tem ali os arquivos ocultos, mas falta coisa, e no final ali ele coloca menos L de longo, T, TR. Galera, TR ali é como se ele quisesse apresentar em ordem reversa, né? Não tem nada a ver com o que está perguntando, tá? Só um dado a mais aí, para que a gente entenda um pouco mais essa questão. Vamos lá, questão 15, ela aborda o seguinte, tá? O sistema operacional Linux oferece várias ferramentas de linha de comando úteis no dia a dia do administrador do sistema. A ferramenta mais adequada, galera, esse é um tipo de questão do concurso da X. Coloca a característica e pede para você cite o comando. Ou coloca o comando e pede para que você cite as características dele. A maior parte das questões ela vem mais ou menos assim. O que muda um pouquinho, às vezes, ele coloca lá uma questão de shell script lá para dar uma variada. Quase sempre está colocando. Em torno de 3 a 4 questões são as questões dessa prova. É um nível muito grande, né? Porque quando você multiplica por 4, 4 vezes, aliás, por 3, 4 vezes 3 dá 12. Isso significa que equivale 4 questões Linux a todo o somatório das questões de geografia e história. Então, sei lá, você passa um ano estudando geografia e história para conseguir, se acertar tudo, ganhar 12 pontos. Se acertar as 4 questões Linux, ganha os mesmos 12 pontos. Legal? Vamos lá, a ferramenta mais adequada para fazer rastreamento de porta. Galera, ele já deu uma cantada ali gigantesca ali, ó. Rastrear portas que estão abertas no sistema operacional, tá? Então vamos lá. Letra A, o name, né, um comando utilizado para exibir informações do sistema operacional. No caso mais específico aí do kernel. Eu quero saber qual que é o kernel do meu sistema operacional. O name vai dar ali as características do kernel, do sistema operacional, a versão e por aí vai. Romulo, o que é que faz o comando top? Esse aí eu falo a exaustão no meu curso, tá? O comando top aí, ele é utilizado para exibir uma lista de processos em execução, né, que estão consumindo recurso, né? Como, por exemplo, quais são os processos que estão consumindo CPU, está consumindo memória, não tem absolutamente nada a ver com rastreamento de porta. Comando C, nmap, né, gabarito da questão, né, que vem de Network Mapper. É uma ferramenta, aliás, muito poderosa aí para quem administra a rede, que justamente ela tem a possibilidade de fazer o rastreamento de portas, ele consegue fazer auditoria de segurança de rede, né? Com ele eu consigo fazer o escaneamento de uma rede, eu consigo identificar sistemas individuais para descobrir, sei lá, hosts que estão ativos, serviços e portas que estão abertos, dentre outros, tá? Então, Nmap aí é uma ferramenta de rede que permite fazer esse escaneamento, né, da rede.
Então, gabarito da questão, o ARP ali, né? A gente fala a exaustão desse cara, tanto em rede como em Linux, né, galera? Esse cara aí é um comando utilizado para fazer a manipula, para controlar a tabela ARP do sistema, né? Ou seja, ele vai mapear endereço IP e endereço MAC, né? Mapear IP e MAC tem nada a ver com o que está cobrando ali de escaneamento de porta. E por fim tem um finger, né? Que eu já falei, inclusive nessa correção, né? Já falei sobre esse cara, o finger, né? Que vem de, sei lá, informações dos usuários, né? Finger de impressão digital, características ali de informações. É um comando que já não é muito mais utilizado. Normalmente o administrador de rede ele bloqueia isso aí, porque esse cara, você consegue obter informações dos usuários que estão conectados no sistema. Né? Então você consegue ter características dos quem são os usuários, né? Sei lá, e-mail, nome, né? Então eu consigo ter informações acerca dos usuários, lembrando que o Linux é um sistema multiusuário. Legal? Questão tranquila, né? Vamos lá, questão 16, ela fala o seguinte, ó. A área de swap, novamente, outra questão de swap, né? É utilizada pela memória virtual para aumentar a capacidade de memória do sistema, ou seja, a extensão da memória física em disco. Né? Sei lá, se a minha memória tiver 4 GB, eu consigo ter 6 tendo uma partição ou um arquivo de swap. Extensão da memória física em disco. Né? É como se fosse um faz de conta que a minha memória é maior, justamente para que você consiga rodar programas que são maiores do que a memória livre do sistema. Então você faz swap. Mas isso aí não vai ficar lento jogando para disco? Vai, mas vai ser possível rodar o programa. Se não fosse assim, você não conseguiria carregar. Imagina, você está tentando carregar um programa para memória que não tem espaço. Se não tem espaço, parte dele vai ficar na memória e parte vai ficar em disco, que é o tal do swap. Quando eu precisar da parte em disco, eu faço uma troca. Né? Pego uma parte daqui, jogo para o disco, e pego uma parte do disco e venho para cá. Isso é o swap que a gente explica não só em fundamentos de sistemas operacionais, mas também em Linux, sendo cobrado aqui, tá? Então ela continua. Assim, quando a memória física estiver esgotada, as páginas inativas ou pouco utilizadas são movidas para o swap, ou seja, faça a troca, né? Com relação ao uso da área de swapping no sistema operacional Linux, né, assinale a opção correta, né? Vamos lá, eu quero saber o certo aí. Letra A área de swap deve, olha só, deve ser obrigatoriamente o mesmo tamanho da memória física, ou seja, se eu tenho 4 GB de física, eu tenho 4 GB de swap, então questão absolutamente nada a ver, né? Errado de gigante, tá? Então não existe uma regra fixa que determina qual que é o tamanho. Assim, tem livros, né, autores que falam que tem que ser a metade. Mas, galera, não existe, né? Isso é besteira, tá? Eu diria que é o seguinte, quanto maior for sua memória física, menos você vai precisar de swapping, cara. Né? Swap é quando você não tem memória. Se eu tenho uma quantidade... O meu computador ele tem 128 GB de memória. Cara, eu preciso swap para quê se eu tenho uma memória gigantesca? Então, assim, né, não tem. Essa relação aí é mais, sei lá, o que um determinado autor testou e achou legal. Né? Nos livros sérios, eles falam que não existe uma relação. Então, letra B, ele fala que a área de swapping pode, olha só, podem, é possibilidade, pode, né, utilizar apenas arquivos comuns, né, do sistema de arquivos. Isso é uma verdade. Eu posso, na hora de criar um swap, criar um arquivo, mas nada me impede, né, mais antigamente a galera criava uma partição. Então, eu tinha uma partição de swapping, né, e essa partição fazia troca, né, a partição exclusivamente para swapping. Né? Hoje em dia é muito mais comum você criar arquivos, porque partição é mais difícil você gerenciar aumento e diminuição do que um arquivo. Então, com arquivo, eu posso aumentar e diminuir de uma forma mais atrativa, tá? Mas ambas as opções são possíveis, portanto, letra B aí é o gabarito da questão. Galera, eu vou dar uma acelerada aí, depois vocês olham C, D e E. Se pintar dúvida, levanta a mão para que a gente consiga resolver o máximo que puder, tá? Eu quero resolver pelo menos 25 questões, que é, sei lá, de 50 dá um quarto. Né? E o resto a gente vai discutindo ao longo de sala. Lembrando que eu vou procurar enviar mais listas de exercícios e fazer mais essas operações para que a gente, nessa fase final, consiga resolver o máximo de questões e procurar entender aquilo que faltou na preparação. Legal? Vamos lá, questão 17, né? Assinale a opção que indica o comando que pode ser utilizado para incluir um usuário. Aí ficou fácil, né, galera? Para incluir um usuário, já cantou a pedra em um grupo. Ah, eu quero incluir um usuário dentro de um grupo. Opa, veio malícia aí. Né? Não é incluir um usuário, é incluir um usuário dentro de um grupo em um sistema Linux, tá? Então, assim, veio malícia e veio malícia grande, né? Porque de cara ele colocou CH Group. Aí você, caramba, grupo, né? Muda grupo, né? Cara, ele já está dizendo change grupo. Então, change grupo não é para você incluir um usuário dentro do grupo. E sim você mudar um grupo que o dono era Rômulo, agora o dono vai ser o Paulo. Então, letra A, muda o dono do grupo.
né? E não insere um usuário dentro de um grupo. Legal? Então, assim, ele tentou aí fazer uma sacanagem na letra A. Letra B, CH, AL, muda o dono. Então, assim, eu era dono de um arquivo, não de um grupo, tá? De um arquivo, e agora vai ser o Pedro, o dono de um arquivo. Então, o primeiro muda o grupo, o outro muda o dono. Né? Lembrando que eu posso ter grupos, um grupo, né? Sei lá, os alunos são grupos a qual pertence da aula de Linux. Legal? Só para a gente entender a diferença, tá? Letra C ali, ele coloca o quê? Caramba, esse comando tá errado, tá, galera? Na verdade, é group add. Tá errado ali o comando, né? Tá? E o grupo add, ele é um comando utilizado para criar novos grupos no sistema. Eu crio o grupo add, né? Criar novos grupos e não inserir um usuário dentro de um grupo. Então, até a sintaxe do comando está errado na letra D. O certo seria grupo add, faltou um D a mais ali de adicionar. Aí vem letra D, quem marcar, né, merece levar, né, tapa na orelha, tá? Não tem absolutamente nada a ver a letra D com aquilo que está no comando da questão, tá? SU é um comando para você trocar o usuário. Então, sei lá, eu estou logado com o Rômulo, quero logar com a Maria. Aí, SU Maria, troquei do Rômulo para Maria, né? SU root, troquei para o root, eu consigo trocar um usuário para outro durante o momento que você está logado, né? E por fim ficou ali o user mod, que de fato é o gabarito da questão, tá? Esse comando aí é utilizado para fazer modificação de informações da conta de um usuário. Então você pode modificar as contas, né, como se fossem os metadados, e também você pode utilizar ele para adicionar um usuário a um grupo. Legal? Quando você vai usar a opção para que você anexe, você utiliza aí normalmente o "-a", né, de adicionar, né? Use mod "-a", que você adiciona alguém, né? Tranquilo, né? Ficou letra E aí, tá? Mais uma questão que envolve memorização. Saber quais são os comandos, as características. E eu diria, galera, na boa, a maior probabilidade que venha, sei lá, das 4 questões, pelo menos umas 3 parecidas com essa aí. Ah, não vai ser igual essa, não. Entenda qual é a dinâmica. Colocar características, colocar um conjunto de comando e pedir para que você faça a associação das características com o tipo de comando. Veja aí os 5 últimos concursos, que você vai ver que questões dessa natureza desabam em se tratando de Linux, tá? Linux é uma matéria, eu diria, uma das matérias mais complicadas, tá? Junto ali com segurança. Sei lá, depende do tipo de complicação, né? A parte de gestão também é complicada porque exige muita memorização, né? Linux, né? Quando você mais ou menos entende o lado do inglês, que tem o inglês em cima de cada comando, cat, concatenate, quando você entende, cara, facilita muito que você entenda os comandos, né? chgroup, change, muda grupo, né? Chal, muda o dono, aware, dono. Quando você entende esse lance aí, né, você consegue se dar bem pra caramba, tá? E isso aí eu falo muito no curso, tá? Vamos lá. A questão 18, ela fala o seguinte: eu considero o comando Linux a ser aplicado um arquivo regular, né? Tracinho, um arquivo regular, né? Chamado teste, né? E ali eu uso o comando para mudar o quê? Para mudar as permissões, tá? Modifica as permissões, né? Eu change, altero as permissões, né? Então, o arquivo teste, que é um arquivo regular, ele já canta que é um arquivo não diretório, né? Ele foi alterado para 5, 4 e 3. Ou seja, 5 ali são as permissões do dono, né? Que é o dono, né? E 5 vai ser o quê? Vai ser 4 mais 1. Então, ele vai conseguir... Lembrando que as permissões você tem que guardar 3, né? Eu acho que foi até a Carolina que deu um bisu lá no grupo, né? Eu falei, olha, tem que lembrar só 3, né? Você tem que lembrar que read, ele é 4, tem que lembrar que o write, que escrever, é 2, e tem que lembrar que o x é 1. Então, 5 vai ser 4 mais 1, ou seja, vai ler e vai escrever. Como? E o 4? O 4 só vai ler, read, né? E o 6 ali, que é para os outros, né? Dono, grupo e outros. O dono vai ler e escrever. 5, 4 mais 1. O grupo, ele só vai ler. E os outros, que é diferente do dono e do grupo, ele vai ter a possibilidade de não só ler, quanto escrever. Perceba que é uma questão toda sem pé, sem cabeça, né? Pô, o cara que é dono não consegue escrever e o cara que é outros, ele consegue escrever, né? Então, assim, do ponto de vista de aplicabilidade, no mundo atual não tem nada a ver essa questão, mas assim, o cara tá pouco se lixando, ele quer que você, né, verifique se você sabe ou não, né, encontrar as alternativas para isso, né? Então, nesse caso aí, a alternativa vai ser a letra B de bola, né? Já olhei aqui o gabarito, né? Ou seja, permissão de leitura para todos os usuários. Como todos os usuários lê. Lá no 5, 4 mais 1, lê. Lá no próprio 4, 4, que vem de read, lê também. Lá no 6, 4 mais 2, todos lerem.
né? Todos têm a permissão de leitura. Execução, que é um somente para o proprietário, perceba que somente que se encaixa na soma ali é o 5, né, que é o 4 mais 1. Né? O 4 não tem como encaixar 1, e o 6 é 4 mais 2. Então, lá o dono ele tem a possibilidade de executar. E somente escrita, que vai ser 2, né, para os outros. Né? Romulo, onde é que está escrita nos outros? Lá no número 6. Vai ter um 4 de leitura e vai ter um 2 ali de escrita. 4 mais 2 significa 6. Esse tipo de questão cai bastante, tá, galera? Pode treinar com número, pode treinar com letrinhas, pode treinar, porque esse tipo de questão é muito, assim, exaustivamente recorrente, né, no concurso dessa natureza. Eu diria para todos os concursos, né? Exército, Marinha Aeronáutica cai a exaustão, questão dessa natureza. Tem que estar sabendo, tá? Letra B de bola. Vamos lá, questão 19, ele pergunta o seguinte. Essa questão 19 é um pouco polêmica, tá, galera? Do ponto de vista do gabarito aí, tá? Depois eu analisando, ela fala o seguinte, ao verificarmos como funciona o LVM, galera, LVM, ele é um recurso muito legal utilizado dentro de sistemas Linux, tá? Para fazer o gerenciamento de volume de discos, tá? É como se fosse mais ou menos assim, tá? Pensa num cenário em que você tem 3 discos rígidos no seu computador. Raul, eu tenho um HD de 1 tera, eu tenho um segundo HD de 1 tera e tenho um outro HD de 2 teras. O LVM, ele consegue pegar todos esses HDs físicos, o primeiro de 1 tera, o segundo de 1 tera e o outro de 2 tera, e ele juntar isso aí e criar um grupo de volume, o tal do VG. Então, ao invés de você enxergar como se fosse 3 discos físicos, 3 PV, né, que é o volume físico, você enxerga agora o seu storage como se fosse 2 mais 1 mais 1, como se fosse 4. Né? Então, em cima desse discão, você pode criar os volumes lógicos. Então, sei lá, eu posso separar 1,5 TB, eu posso separar 500 GB, eu posso separar 100. Né? Rômulo, nessa separação, eu posso pegar parte de um disco e parte do outro? Posso. Então, assim, perceba que ele cria um mecanismo que ele é mais flexível para que você consiga fazer a administração de discos, tá? O LVM. Legal? Então, assim, primeiro, como que é a sequência de ação? Primeiro, eu identifico quais são os volumes físicos, os PV, quais são os discos. O primeiro disco tem 1 tera, né, que é o primeiro PV, o segundo disco tem 1 tera, segundo PV, e o terceiro disco tem 2 teras, terceiro PV. Junto todos eles criando um tal de um VG, que é um grupo de volumes. Então, assim, os PVs, eles são partes do VG, do grupo maior. Legal, agora que eu crio o grupão, em cima dele eu posso dizer o seguinte, eu crio uma partição que tenha 2 teras. Esse 2 teras pode ser o primeiro e o segundo disco junto, né? Pouco importa, o LVM que se vira para gerenciar isso aí. E esse 2 tera, ele vai ser um volume lógico, ou seja, uma parte do grupo de volumes, tá? Não sei se ficou fácil ou não, né? No meu material eu tenho um desenho que torna esse entendimento ainda mais fácil, tá? E ele pergunta o seguinte: selecione a única alternativa que ela está tecnicamente correta, tá, galera? E você olhando para o gabarito, né? Estou olhando aqui, o gabarito deu como letra C, de casa. E na letra C ele fala que um VG, ou seja, um VG, que é a soma de vários PVs, ele é uma subdivisão de um PV. Na verdade, galera, né, ele não é uma subdivisão, né? né? Não é, cara. Ele é um agrupamento, né? O VG é um agrupamento de PV. Então, para mim, essa alternativa C que consta aí no gabarito, ela está errada. Né? Aquilo que está mais próximo aí do certo, eu marcaria a letra D, né? Que é que um PV, que é um disco físico, ele é uma parte de algo maior chamado VG. Eu pego os discos físicos, crio um VG. Em cima do VG, eu crio os LV, os volumes lógicos. Legal? Em cima dos volumes lógicos, eu posso aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade. Né? É como se fosse o seguinte: ó, digamos que você tenha um único disco de 1 tera. Quando você cria isso aí dentro de um volume, você pode expandir esse seu disco para algo a mais ou pode diminuir. Perceba que ele dá uma flexibilidade maior no controle, tá? Então, na minha visão, o gabarito deveria ser letra D e o gabarito veio com uma letra C. Não sei por que essa questão não foi anulada ou não teve o seu gabarito trocado, né? Ou talvez eu tenha pego errado aí no banco de questões como C, tá? E por vocês me ajudem aí. Né? O gabarito oficial saiu como C e eu só consigo enxergar certo aí letra D de dado, tá? Vamos lá, questão 20 fala o seguinte, ó, mais uma questão cobrando aí característica de perfil. Em um ambiente Linux, utilizando os conceitos
de permissões de comando, né? O mask, essa veio agora recente, aí uma polêmica, inclusive, né? Nessa questão. Aí ele fala, aí vamos lá, só para a gente entender, tá? Galera, o comando mask é um comando que ele tira permissões. A ideia do mask é fazer com que você diminua as permissões naturais que são criadas sempre que você cria um arquivo ou um diretório. Então, Romo, toda vez que um diretório for criado, um diretório, ele vai ter a permissão alta, que é o 777. E toda vez que um arquivo for criado, e por isso, Romo, por que que no Linux o vírus não funciona? Porque os arquivos, eles tiram a permissão 1. Então ele não consegue executar naturalmente, tá, galera? Então, sempre que ele é criado um arquivo, colocou lá um arquivo para executar um vírus. Então, esse cara vai ser 666. Então, ele não tem permissão para executar. Logo, por sua vez, naturalmente, ele não consegue rodar. É por isso que é mais difícil o vírus atuar dentro do Linux, tá, galera? Porque os arquivos, eles são 666. Ou seja, eles são apenas leitura escrita, não tem permissão, privilégio para gravação. Legal. Mas, ainda assim, percebam que os arquivos, eles têm muita permissão e os diretórios têm muita permissão também. E o que é que faz o mask? A máscara, ele tira algumas permissões. Então, quando você cria um mask e fala assim, sei lá, o mask padrão é o 022. Então, você vai tirar algumas permissões dos arquivos, tornando ele o sistema mais seguro. Não é todo mundo que pode manipular. Legal? Então, só para a gente entender o que é que faz isso aí, né? E ele fala o seguinte, ó, por padrão, eu já falei, né? Acabei falando, por padrão, o que é o por padrão aí? Né? Qual que é a permissão máxima que um diretório, né, ele pode ser criado por padrão, por default, tá? Rômulo, eu como root, eu não posso chegar e alterar um arquivo para que ele seja 7? Claro que pode, né? Se for script, você até deve, para que o script consiga executar. Mas assim, por padrão, por default, quando ele é criado naturalmente, naturalmente ele é 666, o arquivo, tirando aí a sua permissão de execução e o diretório é 777. Legal? Então ficou letra A de amor aí. Questão assim, para mim, uma mão com açúcar, né, galera? Tem muita explicação para ela, não. Vamos lá, 21, ela fala o seguinte: eu considere um sistema com ambiente operacional Linux e também que o usuário J2, né? JDOE, o nome de inglês aí, né? Não estava anteriormente cadastrado no sistema. Após o comando, perceba que é um comando ali que ele está inserindo o usuário, né? User add, né? Isso, adicionando o usuário JDOE, né? J2. Em seguida, ele coloca ali algumas informações a mais, tá? Diretório, ó, aí ele está dizendo que o diretório home desse usuário é o barra home barra gdoi, né? Ele está dando ali algumas características ali, como se fosse o nome, né? Menos C ali, característica de nome para esse cara, que é como se o nome dele fosse o John Doe, né? E ele dá ali o menos S, que é o shell padrão que ele vai utilizar. E assim, em Linux, galera, praticamente a gente usa o shell padrão, o Bash, né? Que é o Born Again Shell. Acho que na primeira aula eu já falo sobre isso aí, tá? Legal, ele dá um comando ali adicionando o usuário, não fala muita coisa, só diz o nome do usuário, vai dizer que o usuário ele tem um diretório no home, vai dizer que esse cara tem um nome, vai dizer que esse cara tem um shell que ele pode utilizar. Isso aí é executando no modo root, né? Ou seja, um usuário recém-criado. Perceba que o usuário não tem nem senha, né, galera? Então o usuário não tem nada aí, né? Poucas características dele, né? Aí ele pergunta algo sobre esse usuário que tem poucas características. Ele tem lá, eu sei qual o nome dele, eu sei qual a característica que o define, que é o John Doe, sei o bash e sei ali qual o diretório home, né? Então, assim, perceba que esse cara aí, ele tem tão poucas características que ele não pode nem acessar o sistema ainda. Então, letra D de dado, ó, ele não pode nem acessar o sistema, né? Ao menos que o root, ele defina uma senha para ele. Porque esse cara não consegue nem logar, cara. Então, um usuário foi criado sem que fosse criado uma senha para ele. O user add, ele tem a possibilidade de você criar um usuário sem senha. Se você utilizar o add user, aí não. Aí, obrigatoriamente, ele vai exigir que você diga qual que é a senha que ele vai criar. E essa brincadeira de use add, add use, cara, eu tenho um slide só falando sobre isso. Porque, não recentemente, mas há um tempo atrás, caiu muitas questões brincando com esses dois comandos. Use add e add use, né? Qual mais completo, mais completo, menos. E eu aconselho vocês dar uma lida em diagonal para que vocês relembrem. Beleza? Letra D de dado, gabarito dessa questão. Questão 22, ele pergunta o seguinte, ó. Ao se instalar um servidor Debian, é recomendado que se verifique se as placas de rede foram detectadas, né? Se as placas de rede estão funcionando.
né? E isso pode ser realizado, perceba, né? Pode ser realizado. Galera, ele canta no comando da questão. Pode. Vai ser alguma coisa estranha do que o normal. Pode ser realizado por meio de um comando que imprime, exibe, apresenta na tela o conteúdo de um arquivo armazenado em /proc/net/dev. Galera, qual que é o comando que eu consigo exibir o conteúdo de um arquivo? Né? Aí os alunos ficam assim, caramba, Rômulo, tu falou que é o cat, né? O cat, né? O CAT com catenate, né? Ele consegue juntar um arquivo com outro e exibir na tela, ou apresentar um único arquivo e exibir. Mas assim, você nunca falou que ele pode exibir informações de uma placa de rede. Galera, ele pode exibir qualquer coisa. Então, o cat pode exibir qualquer coisa, o conteúdo de qualquer arquivo. Né? Então, perceba que foi uma questão um pouquinho diferente do usual, né? E, de fato, aí, das alternativas apresentadas, a única que, né, chega ao que ele está colocando no comando é o cat, né? Cat aí vai ser cat/proc/net/dev, ele vai exibir as características aí relacionadas às placas de rede, né? E eu consigo ver informações sobre elas. Tudo bem? Então, letra B de bola, cat aí, né? Exibir o conteúdo de um arquivo. Só isso, tá? Questão 23, né? Estamos já chegando ao final, tá, galera? Eu até fui além do que eu queria, tá? Não dava, né? Impossível conseguir resolver 100 questões, né? Mas enfim, tá? A gente resolve o que é que dá e a gente vai comentando, trabalhando, inserindo outras matérias, tá? A ideia é acompanhar vocês e permitir que vocês, né, se preparem o máximo possível para esse concurso. Vamos lá, questão 23, ela fala o seguinte: eu considero os comandos a seguir usados na administração do Linux. Eu diria que é quase impossível não cobrar um comando voltado para a administração, tá? De Linux. Quase impossível não cair um comando, né? E ele coloca ali alguns comandos, tá? Como, por exemplo, o uptime, né? Ele coloca ali o comando ACH, tá? Coloca o comando free e coloca o comando mkbootdisk, tá? Vamos lá, né? Vamos analisar aí, né? O primeiro, uptime, né? Informa a quanto tempo o computador está ligado sem inicializar. Galera, dentre as várias características, né? O uptime ele faz justamente isso, tá? Então, eu consigo, através do uptime, saber quanto tempo esse computador está ligado, né? Desde que ele foi ligado pela última vez. Isso é bastante comum para quem trabalha com servidores, né? Há 5, 10, 15 dias. Eu aqui em casa, eu pouco desligo o meu computador, tá? Mas assim, na maior parte dos usuários vai desliga de um dia para o outro, eu deixo ligado, às vezes por vários dias, né? Sei lá, se eu quiser saber quanto tempo o computador está ligado, dou um uptime lá que ele vai dar lá, né? A informação, às vezes você tem que colocar parâmetros a mais para que a informação não venha em segundos, em minutos, para que você consiga ler melhor isso aí, né? Mas o uptime ele faz isso aí, tá certinho, tá? Então, se o uptime faz isso, perceba que se a primeira for certa, galera, eu já elimino a letra A, que não pode ser, e elimino a letra E, né? Ainda fica B, C e E, ou seja, você vai ter que meio que percorrer tudo, né? E com isso eu já consigo perceber que a assertiva 3 ela tá errada, né? Que letra B 1 e 2, letra C 1 e 4 e letra E 1, 2 e 3. Então, 3 está errada, porque não aparece aí. Legal? Uma informação que eu posso levar de uma análise fria. 2, ARC, né? O que é que o ARC faz? Ele informa a arquitetura do computador. Galera, não é um comando muito utilizado, né, galera? Normalmente, para arquitetura, você pode utilizar outros comandos, né? Que são muito mais eficientes, como o uname. Uname é muito mais eficiente para que você veja, inclusive, informações adicionais sobre o seu kernel, sobre a parte de processadores e por aí vai, né? Mas o ARC também você consegue ter algumas informações da característica da parte de hardware do seu computador. Então, o 2 está certo. Se o 2 está certo ali, né, só pode ser agora quem? Só pode ser letra B ou letra E, né? O 3 a gente já sabe que está errado, né, galera? Né, pela análise que a gente fez, né? Free vai mostrar características ali, né, de memória, tá? Olha lá, mostra informações do sistema, tá, como sistema operacional, versão do kernel, arquitetura, tá? Free é comando que mostra a memória que está alocada, de que forma ela está alocada, né? O que é que está alocada para pilha, o que é que está alocada para outras partes que compõem a memória, né? Que é o free. 3 está errado. E por fim, a 4 que vai ser a decisiva, né? Se eu marco letra B ou se eu marco letra E. Né? E o 4 fala o seguinte: mkbootdisk formata uma unidade de disco que contém o boot do sistema.
Tá estranho, né? Galera, o MK Boot Disk, ele na verdade, ó, perceba que vem de MK de Maker. Maker, cria um disco de boot. Né? O inglês ajuda pra caramba, né? Make Boot Disk. Aí perceba, só com Make Boot Disk. Cria um disco de boot. E não formata um disco que contém. Formata uma unidade de disco que contém um boot. Cara, ele foi capcioso, né? Mas não é isso que ele faz, não. Na verdade, ele vai criar um disco de boot para que você consiga inicializar um sistema. Formatar um disco que contém o boot, não é isso exatamente o que é que ele faz, não. Eu colocaria como errado isso aí, tá? O que que ele faz? Ele criar um disco de boot, né? Não necessariamente tem que formatar uma unidade que tenha um boot. Ele vai criar um disco para. Ou seja, está parcialmente completo, né? Mas eu colocaria como errado ainda. Então, na minha visão aí, seria a letra B de bola. Deixa eu olhar o gabarito, letra B de bola, tá? Um e dois, tá? Então, vamos lá. Estamos quase chegando no final, tá, galera? Segundo um pouco a onda, né? Questão 24, mais uma questão aí que envolve comando, né? Então, ela fala o quê? No Linux, para aplicar a permissão total do diretório CRTR, né? Para o dono, para o grupo e para outro, né? O dono vem de U, o grupo G e o outros O, recursivamente, né? Ou seja, para aplicar a permissão no diretório e para todos os arquivos que contenha dentro dos subdiretórios dentro desse arquivo maior, né? Utiliza-se aí o quê, né? Legal? Vai utilizar o quê? Aí ficou fácil, né? A parte recursiva, né, galera? Mesmo se eu não só. Vamos lá, primeiro, qual que é o comando que muda permissões de usuário? Romulo, eu já falei milhares de vezes que é o change mod. Se é o change mod, letra B não pode cair fora, letra D não pode. Ficou aí letra C, aliás, letra A, letra C e letra E. Na letra A, ele fala assim, ó, change mod 777 CRTR. Mas assim, ele não dá característica de recursividade. As características de recursividade aparecem na letra C, que é o menos R, recursivo para todos que estão abaixo que ele. Né? E letra A também não tem absolutamente nada a ver. Então perceba que é uma questão que você, por eliminação, você consegue ir bem, tá? Qual que é o comando? Característica dele de recursividade. Cheguei na letra C, né? Tranquilo, suave aí. Letra C de casa, gabarito da minha questão. Beleza? Para a gente fechar esse pacote de hoje, tá, galera? Né? Questão 25 aí, que ela fala o seguinte: o sistema operacional Linux, quando um usuário é criado, novamente criação do usuário, uma linha com as suas informações é adicionada no comando /etc/pswd, que ele contém várias características do usuário, inclusive ali, né, questões relacionadas ali. Antigamente não tinha senha, a senha foi tirada e colocou no outro arquivo chamado Shadow, né? Hoje ele guarda várias informações. Cara, isso aí eu chego a esmiuçar no meu slide, tá? Eu vou dizendo ali o que é que tem dentro de cada coluna do PSWD, né? Porque já caiu questões cobrando isso aí. E ele coloca lá, tá? E ele apresenta aqui, né, no comando da questão, as colunas, tá? Perceba que a primeira ali é o DPRS1, né? A separação das colunas, galera, se dá por dois pontos. Então, na primeira coluna desse arquivo, eu tenho o DPRS1, tá? Que é o nome do login do usuário. Tá? A primeira coluna é o login. Tá, Rômulo? Quando for o root, né, vai aparecer como se fosse assim, ó, o 000. Ele separa o primeiro usuário para como se fosse o root. Legal? Eu já sei que é o root. A segunda coluna, que é apenas um X ali, perceba que tem um X, significa o seguinte, ó, indica que a senha ela não aparece. Antigamente, há muito tempo atrás, no etc/pswd, a senha ficava ali. Aí bastava o cara chegar no arquivo /etc/pswd que ele conseguia ver as senhas. Hoje a senha fica no arquivo oculto chamado /etc/shadow. Isso já foi alvo de diversas questões de concurso, tá, galera? E apenas o root consegue ver o shadow. Né? Ah, Ramos, e se o cara chegar no root? Se ele chegar no root, ele vê tudo, cara. Porque ele já pegou as permissões do sul. Ele escalou a um nível que ele consegue. Pô, já invadiu e tem acesso de root, ferrou, cara. Ele consegue ver tudo aí. Legal? Então ali é como se fosse a senha oculta, o X. Vamos lá. A próxima coluna é o que? É o 1001. Significa que é o GID, que é o identificador de grupo desse usuário. Legal? O GID é o identificador de grupo. A quarta coluna, depois do dois pontos, é 1234. Isso aí é o identificador do usuário. Então, é o GID na terceira coluna e na quarta o UID, né, que é o User é a identificação do usuário. Em seguida, ali na coluna 5, eu tenho campos de informações do usuário, que eu posso colocar como nome,
e-mail ou alguma besteira, endereço, né? Ali ele colocou analista de SI, matrícula tal. Colocou ali as características do usuário, né? Que é o login do usuário, é o DPRS1. Galera, esse é um tipo de questão que ia quebrar muita gente, tá? Se ele coloca ali as colunas e pede para que você trace características, ia destruir gente demais aí. A sexta coluna ali, que ela tem o quê? Que é o barra home barra DPRS1, é a coluna que diz qual que é o diretório home desse usuário. Então perceba que tem colunas que é fácil que eu memorize. X, sei que é senha oculta. A primeira é o login. Barra home com o nome do cara é o diretório de home. Né? O primeiro número grandão é o grupo. O segundo número maior é o identificador do usuário. Então dá para você guardar algumas informações ali que ele fala como nome, e-mail, endereço, é aquelas informações complementares que está ali, analista de SI, por aí vai. E por fim, galera, no sétimo campo ali, ele vai dizer qual que é o shell que é utilizado. E a gente já sabe que em sistemas Linux vai estar quase que absoluto ali barra bin, barra bash, né? Que é sistemas que vindos do Unix, né? Unix-like, né? Que é o que é Linux. Né? Linux vai ser ali barra bin, barra bash, que é o shell adotado pelo, né, o interpretador de comando, né, que é adotado pelos sistemas Linux, tá? Que é o bash, né? Born Again Shell, que é um shell, tá? Legal, né? Tracei aí todos os itens, né? E ele faz uma pergunta sobre isso, né? Perceba que letra A, DPRS1 indica o nome de login, tá certinho, né? Geralmente limitado a 64 caracteres, não sendo case sensitivo. Começou bem, dizendo que o DPS1 é o nome. De fato, ali, ele tem essa limitação aí de 64 caracteres, tá? E ele é não case sensitivo, tá? Tá certo aí, né? Letra. Não, tá. Peraí, cara. Deixa eu ver ele que é o certo ou errado aqui. Considere que a seguinte linha nesse campo. Ah, tá. O campo. Não, cara, ali tem o erro ali do case sensitive, tá? Aliás, não sendo case sensitive. Perdão, tá, galera? Já estou cansando. Não sendo case sensitive. Ele é case sensitive. Ou seja, se você criar o usuário Paulo com P e com M, ele vai entender a diferença. Um Paulo com a letra P maiúsculo, hash minúscula, e um Paulo com P minúsculo e tudo minúsculo, são dois usuários diferentes. Ele é case sensitivo. E ele diz que não sendo case sensitivo, e esse é que é o erro da letra A. O B, ele fala o quê? Indica que a senha está armazenada e protegida no arquivo /etc shadow, tá certinho. Se houver um asterisco no lugar, significa que a conta está desativada. Não, tem nada a ver esse final aí, tá, galera? Letra C, 1001, indica o grupo, tá certinho, tá o grupo, né? O próximo é o UID, que é o identificador do usuário, o grupo 1001. Isto é o número de identificação do grupo a qual ele faz parte. Geralmente o grupo 0 é o grupo do root. É isso mesmo, tá? O 0 ali, normalmente é para root. Letra C, eu não estou vendo nada incorreto. Ela, para mim, está certa até então. Vamos olhar a letra D ali. 1024 indica o UID, está certinho. O sistema também pode criar automaticamente os usuários para execução de certas rotinas e atribuir o UID baixos. Olha, ele pode criar e pode atribuir baixos. Ah, criar automaticamente e criar baixo. Estranho para mim isso aí. Eu ficaria na letra C ainda, então. E por fim, letra E, barra home, barra DPSS, que é o, o diretório do home, indica a pasta para uso exclusivo do usuário, tá certo ali. Só que ele apresenta ali o barra bin barra bash, né? Que o barra bin barra bash não é pasta para uso, e sim o shell. Então, a letra E está furada. Eu marcaria aí letra C de casa, tá? Deixa eu olhar o gabarito aqui, de fato, letra C de casa. Pessoal, eu já estendi bastante o tempo, tá, galera? A ideia seria que a gente fizesse uma correção até mais curta. Agradeço aí a participação de todos. Eu estou gravando essa aula, vou subir agora para o YouTube. E o seguinte, as questões que eventualmente a gente não conseguiu comentar e que suscitou dúvida, vamos, fiquei com dúvida na questão 50. Sinta-se à vontade para que a gente coloque lá no grupo lá e daí a gente vai discutindo, tá bom? Então a gente vai ter tempo, né? Não fica enciumado, né? Mas a gente vai ter tempo para a gente discutir
cada questão que você se sentir desconfortável, tá? Não apenas dessa disciplina, mas de outras disciplinas. Lembrando que essa semana eu coloquei, eu acho que 12 cadernos de questões, ali são VUNESP, tá? E eu coloquei essa lista que é meio misturada. E eu vou colocar mais listas, né, e criar mais simulados para que nessa reta final a gente possa treinar o máximo possível e aprender o máximo, né, para conseguir chegar dando trabalho, né, buscando aprovação, né, nesse concurso, tá? Agradeço a participação de todos, né, desejo aí um final de semana maravilhoso e semana que vem a gente vai, se der tudo certo, né, lançar o nosso segundo simulado. Forte abraço, galera. Fique com Deus e até breve.